Portanto, a matéria fundamental e primordial da ópera, que vem também no seguimento da tragédia grega, é a tragédia. Eu achei que existem sempre tragédias a acontecer na humanidade, infelizmente. Nós somos feitos desses polos de tragédias, de alegrias, de grandes acontecimentos, e eu achei que depois da pandemia que o destino em vertigem, ou seja, aquele destino ao qual nós não podemos escapar, que é um tema recorrente das óperas desde o seu início no século XVII até aos nossos dias, é inevitável nas nossas vidas nós não acharmos que há uma força qualquer que nos ultrapassa, que é vertiginosa, que é o destino. Uma pessoa, estamos sempre a dizer, não, uma pessoa pode lutar pelo seu destino. Pode, mas há certas alturas que uma pessoa pensa, isto era inevitável, eu não consegui lutar, foi mais forte do que eu. E é um bocadinho essa ideia do destino ao qual não se pode lutar, da própria condição e das impossibilidades da condição humana, não é? Que nós passamos uma existência inteira à procura de respostas para uma série de perguntas que elas nunca vêm. E nós partimos deste mundo sem as ter. E acho que, pronto, temos que passar por isso na nossa vida, de uma certa aceitação que existem coisas de facto que nos ultrapassam, que nós temos de tentar fazer da nossa existência o melhor possível e portanto é esta ideia do destino, das perguntas que ficam por responder, dos amores impossíveis, dos triângulos amorosos, da conspiração, do crime, que fazem depois que construímos toda uma programação em torno dos ciclos e em torno deste mote. O Opera Fest, desde o seu início, que foi construído em ciclos, que têm objetivos muito específicos, de divulgar o grande repertório, de investir no repertório do futuro, no repertório da vanguarda, de investir nos artistas em toda a sua paleta, desde aqueles que estão a começar, que estão a pisar o palco pela primeira vez, aos compositores que também estão a dar os seus primeiros pés no mundo da ópera, e portanto temos sempre esta valência da tradição e da vanguarda dividida em grandes ciclos. Temos os grandes clássicos, os inéditos, que são no fundo óperas e repertório menos conhecido do grande público, que vale a pena o grande público conhecer. Este ano arrancamos com o público do futuro, mas eu se calhar vou começar do início. Como grande clássico, arrancamos com um baile de máscaras do Giuseppe Verdi. Para além do destino, em vertigem, o Opera Fest devolve um bocadinho a máscara ao mundo da fantasia, uma espécie de catarse que eu acho que faço com humor, e que faço também de uma forma sentida, porque nós estivemos mascarados literalmente durante 2 anos da forma que nós não gostamos, que é a tapar a nossa cara, quase não conseguimos respirar, e ao contrário das máscaras de carnaval, que geralmente tapam os olhos e a nossa boca fica livre para falar, para respirar, e conseguimos também, tapando os olhos, também é verdade que a nossa identidade fica dissimulada. Mas de facto foi muito violento toda esta coisa da máscara, eu achei que tinha que repegar na máscara e dar-lhe um twist e dizer, agora menina, voltas para o carnaval, que é lá que tu não devias ter saído, a não ser quando há cirurgias nos hospitais e pouco mais. Toda a sociedade de máscara não pode ser. E, portanto, também repeguei um bocadinho nesta ideia do baile de máscaras, e o próprio baile de máscaras do Verdi utiliza a máscara dessa maneira, não é? Como uma forma de dissimular, uma forma de máscara, de dissimulação que propicia o crime, que propicia a oclusão da identidade e, portanto, onde muita coisa pode acontecer. Portanto, arrancamos com o baile de máscaras do Verdi, terminamos com a Rave Operática também em baile de máscaras, e eu aqui queria mesmo que o público viesse mascarado, como bem entendesse, com as máscaras que quiser, com as fantasias, com a loucura que quiser, porque finalmente vamos conseguir dançar sem a terrível distanciamento, sem o terrível distanciamento, e é muito importante esse momento de explosão. Depois do baile de máscaras temos os inéditos. O Opera Fest continua a divulgar um compositor extraordinário que é Giancarlo Menotti, o compositor italo-americano, que também foi um revolucionário da ópera no século XX, levou a ópera, democratizou a ópera na televisão, e mais uma vez este Labirinto que vamos apresentar em estreia nacional foi uma ópera que o Giancarlo Menotti compôs para ser filmada. Ele chamava-lhe uma adivinha operática. E eu já explico porquê. E ele achava também que esta ópera devia ser só filmada. Eu discordo do Sr. Menotti. Eu acho que esta ópera tem ingredientes teatrais que são absolutamente identificáveis logo à partida. Quase toda a ópera acontece num corredor de hotel. Mais teatral do que isto. Tem-se um local onde acontece toda a ação, onde todas as peripécias se desenvolvem, num palco, no fundo, onde elas acontecem. E o que é este labirinto? Este labirinto começa como a própria tragédia grega, que começa já a ação e a tragédia decorreu, portanto estamos a meio caminho, ou seja, um casal acabado de casar que não encontra a chave
do quarto, nem sabe qual é o quarto em que vai ficar. E isto, no fundo, é uma metáfora para a própria vida. Nós somos atirados aqui para esta existência, sem livros de instruções, sabemos que temos que abrir uma série de portas, mas as chaves que temos ou as chaves que não temos não parecem as chaves certas para abrir as portas, e andamos aqui toda a existência a tentar encontrar as chaves certas, nesta metáfora, tentar encontrar as soluções e o nosso caminho. Nós não sabemos para onde é que vamos, não sabemos o que é que queremos, não sabemos muito bem o que é que somos, e portanto este labirinto tem toda esta profundidade de análise, para além de ter uma música extraordinária, e portanto este casal acaba por se perder completamente, encontra uma série de personagens que nada o ajuda a encontrar a chave. O pobre do noivo acaba por perder a noiva e o resto eu já não conto. Tem que viver para descobrir. E em dose dupla, esta noite americana vibrante, que tem um toque jazzístico, em dose dupla, com a breve ópera do também americano compositor Samuel Barber, que o grande público o conhece pelo famoso adágio que faz chorar as pedras das calçadas do Apocalipse Now, do Coppola. Aquele adágio maravilhoso, é verdade, é do Samuel Barber, que escreveu esta pérola operática de 10 minutos, chama-se Uma Partida de Bridge. O libreto é do Menotti. E é um filme, é uma curta-metragem de 10 minutos em que dois casais estão a jogar bridge, mas estão a pensar, como nós na vida real, nós estamos sempre a falar, a interagir, estamos no mundo, estamos no social, sempre a pensar nos nossos medos, nos nossos desejos, não é? Temos sempre uma face oculta que está permanentemente fervilhante e a pensar e a atirar com imagens no nosso cérebro. E estes dois casais, cada pessoa está a jogar bridge, mas está noutro mundo. Portanto, a May Soprano está só obcecada com o chapéu de plumas que quer comprar, a Soprano está desesperada porque a mãe está a morrer e ela viveu sempre em litígio com a mãe e espera que antes que a mãe morra consiga fazer pazes com a mãe. O barítono queria estar numa orgia com 20 homens e 20 mulheres e o tenor está a pensar na amante. Isto é a noite americana, uma noite irresistível, mesmo para os públicos cinéfilos, públicos que adoram teatro. Pronto, temos o grande clássico de Verdi, que é um clássico absoluto, tem a música mais maravilhosa, e vai ter a encenação da Sandra Faleiro, que também eu acho que vai fugir completamente do clichê e vai-nos devolver um baile de máscaras muito verdadeiro em toda a sua dramaturgia, em que o coro se assume como um verdadeiro coro de tragédia grega. Depois da noite americana, o que é que nós temos? Temos o Público do Futuro, que vai ser o primeiro espetáculo que dedicamos à sensibilização dos mais novos à ópera, que é uma ópera de uma compositora francesa que se chama Isabelle Aboulker. A ópera chama-se Jeremias Fischer, originalmente é em francês, mas o barítono Luís Rodrigues fez uma versão linda para português, que até já estreámos há cerca de 10 anos no CCB, e portanto está na altura de voltar a presentear os mais novos com uma ópera que tem uma mensagem incrível, uma música e uma poesia de uma grande simplicidade e de muito comoventes e arrebatadoras. E então é a história de um menino chamado Jeremias, que nasce sob o signo de peixe, num casal de pescadores, e logo na gestação a mãe descobre que a criança tem uma relação com a água que não é normal. O próprio médico na ecografia descobre que a criança quase que tem membranas no meio dos dedos e nada como um peixe. E a criança, desde que nasce, que se vai transformando num ser quase anfíbio que cada vez precisa mais de água. Isto tudo para, no fundo, uma metáfora sobre o crescimento, sobre a transformação que nós sofremos todos, não é? Em que de repente aterramos numa personalidade que desconhecíamos desde a criança, não é? Desde a nossa infância e adolescência. Neste caso do Jeremias é extremo, porque os pais depois têm que o largar no mar, porque ele não pode viver no elemento onde todos vivem, mas lá está, novamente é uma metáfora para a diferença que cada um carrega em si, e eu agora não vou falar de binários e não binários, não vou falar nada disso, vou falar da diferença que todos nós, que muitas vezes não correspondemos às expectativas da nossa família, nem dos nossos pais, e que cada um no fundo tem que seguir o seu caminho. Esta ópera fala desse caminho que cada um tem de seguir e mostra-nos uma família de pais que de facto estão muito à frente, que aceitam o filho que têm, que passam por fases muito difíceis e que depois percebem que o filho tem que seguir o seu caminho. Pronto, isto é a ópera Jeremias Fischer, é uma ópera que dura 1 hora, é mesmo perfeita para trazer os vossos pequenos e para crianças, como eu costumo dizer, dos 8 aos 80, porque também é uma ópera linda para adultos. Depois avançamos para a maratona. Este ano apostamos nos novos encenadores e na revisitação de repertório que fica na gaveta. Portanto, 3 jovens encenadores que vêm da dança e do teatro vão pela primeira vez pôr as suas mãos na assustadora arte total e entrar nestes meandros. Também vão aprender a ler música, vão perceber o que é dirigir um cantor de ópera, o que é que são as vicissitudes de se trabalhar com a matéria operática, em que de repente tem uma partitura que é quase uma prisão, porque define o tempo
e define uma série de coisas das quais eles não podem fugir, mas também dá uma grande liberdade, porque tudo o que nos dá estrutura e que nos dá uma espécie de um frame, de uma estrutura, depois nós podemos nessa estrutura levantar voo. Pronto, é assim que a ópera funciona, cada arte performativa tem as suas especificidades. E nesta maratona vamos abordar um excerto de uma ópera de António Chagas Rosa de 94, que já na altura foi estreado no mítico à carte da Fundação Carlos Gulbenkian, que se chama Cânticos para a Remissão da Fome. É uma cena 3, estes Cânticos para a Remissão da Fome é uma história muito forte de duas, inspiradas mesmo em factos reais, de duas prisioneiras de campos de concentração, que elas no fundo inventaram todo um mundo mitológico e de uma grande fantasia para conseguirem fugir à realidade tremenda que era a vida no campo de concentração. Uma delas foi uma antiga, até namorada de Franz Kafka, Milena, eu agora peço desculpa, não decorei o nome, que ela não resistiu, e a amiga dela, a Margareta, conseguiu resistir ao campo de concentração, depois escreveu um livro incrível, e o António Chagas Rosa inspirou-se nesta situação e também num livro que eles passavam no campo de concentração, de Ravensbrück, se não me engano, de receitas culinárias. Eles que estavam a morrer à fome tinham, sei lá, este rasgo e eu acho que é quase estar a rir-se da morte, não é? Eu acho incrível, de receitas dos países deles. Portanto, esta cena é muito dramática, é música de primeira qualidade, é maravilhosa. E vamos ter 2 candidatos a trabalhá-la. E depois temos um terceiro candidato que vai também trabalhar um excerto de uma ópera de Daniel Moreira que se chama Ninguém e Todo o Mundo, que é uma grande crítica à gentrificação e ao turismo, que é hilariante. E que vai ser também encenada, vai ser um excerto que se chama O Barão e a Duquesa, e é hilariante. Eu convido completamente. E depois ainda temos, na maratona, a estreia absoluta da ópera Minotauro, do João Ricardo, que foi o vencedor da maratona do ano anterior. E, finalmente, no dia 10 de setembro, terminamos com a ópera O Homem dos Sonhos, do António Chagas Rosa, que também foi estreada em fevereiro passado no São Luís, uma encenação absolutamente brilhante do Miguel Loureiro. E logo a seguir ao Homem dos Sonhos vem a Rave Operática. Portanto, quem vier no último dia já sabe, vai levar com grande ópera e logo a seguir a Rave Operática. É assim, no segundo ano nós tivemos ecos da crítica internacional que foram extraordinários, porque, por exemplo, estes ecos não tivemos nos nossos jornais. Há uma grande apatia portuguesa nos principais jornais. Eu sinto que é assim, o Opera Fest de facto já deu nas vistas a nível internacional, já é encarado como um festival fora da caixa, que chega a novos públicos. E isto não é uma ideia no ar, que eu já passo a falar de coisas concretas. Portanto, tivemos plataformas que fazem normalmente crítica a grandes festivais como Salzburg, Limburg, aos grandes festivais da ópera internacional, a fazerem-nos críticas excelentes e a enaltecerem o Opera Fest como sendo um festival que, mesmo com tão poucos meios, tem uma qualidade inegável e tem uma coragem, uma ousadia e uma criatividade que se gostaria de ver mais a nível das instituições, das grandes instituições que fazem ópera na Europa. Portanto, eu acho que, como aposta que o Opera Fest é a 100% no talento nacional, acho que estamos todos de parabéns e deixa-me cheio de felicidade eu poder também estar a projetar o trabalho de toda uma comunidade operática que tem estado tipo com uma mordaça à frente. Ainda sentimos um grande preconceito a nível de pronto, mesmo dos jornais. Se nós fôssemos um festival de artes performativas de dança, estávamos por todo lado no Y. Desculpem lá, eu tenho que fazer esta crítica, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, e a ópera fica sempre neste gueto fechado, que é o que eu quero desde sempre, desde que comecei a dar o meu primeiro agudo, que queria tirar a ópera deste gueto fechado em que está, e queria mesmo aliciar críticos das artes performativas, do teatro, da dança, venham ver a ópera. Eu já vos estou a convidar, não tenho desculpa que os bilhetes são caros, porque eu já vos convidei. Venham ver. É importante nós também termos o feedback, outros olhares que não sejam só os críticos de música clássica, porque é importante ter essa abertura da ópera à comunidade hoje em dia. E o que acontece é que o Opera Fest, em apenas 2 anos, já temos alunos de doutoramento da Universidade de Lisboa a estudar o fenómeno do Opera Fest e a forma como conseguiu chegar a públicos muito mais jovens e a públicos muito mais diversificados que as outras instituições lisboetas, neste caso, que também apresentam ópera, ao longo de todo o seu trabalho não conseguiram. Por um lado, isso também consideramos que todo o trabalho que fazemos no Opera Fest, nós queremos mesmo chegar a todos os públicos. E quando se faz um esforço de querer chegar, chega-se. Não há outra hipótese. Quando uma pessoa quer cativar crianças e tem uma grande ópera de qualidade para chegar a elas, elas vão vir.
quando se quer chegar a jovens e se pensa numa programação rica, por exemplo, como a Noite Americana, qualquer jovem que vá a um festival de rock pop, mesmo que venha ao Baile de Máscaras, ele vai gostar, porque também as encenações que nós queremos, eu tenho apostado muito em encenadores que não vêm do mundo da ópera, virgens. Portanto, que estão fora dos clichês, que estão fora do que se costuma fazer. Não quer dizer que não sejam informados, mas eu quero que tragam a frescura da dramaturgia teatral, das artes performativas nesse sentido, que saiam do clichê, que renovem o repertório e, de facto, quando uma pessoa quer chegar a novos públicos, se tiver uma postura, se souber bem o que é que está a fazer e tiver uma postura de grande abertura, uma pessoa consegue chegar. E deixa-nos muito orgulhosas porque, de facto, este festival, nós existimos também graças ao público, nós dependemos praticamente de 40% de bilheteira, portanto, se nós não tivermos retorno de bilheteira, se o público não gostar de nós, acabou-se o Opera Fest. Portanto, o público também torna o Opera Fest possível e queremos, de facto, chegar cada vez mais próximo do público e do mundo de hoje. É assim, eu não dou respostas politicamente corretas porque, como eu costumo dizer, eu não devo nada a ninguém. Tudo o que eu construí foi fruto de grande trabalho e de luta e de andar à batatada. Cheia de amor, sempre. Pela ópera e pelo público e por aqueles que, pronto, querem ao menos experimentar. E mesmo os que não querem, eu também gosto deles. Porque eu tenho uma certa esperança de os tentar um dia dar-lhes uma experiência que lhes faça, de facto, mudarem de ideias. Eu não sei como é que vai ser o futuro da ópera em Portugal, porque assim, não tem havido estratégia, eu aqui vou ser crítica, não tem havido eu nunca vi desde que existo. Tenho vivido sempre em Lisboa, salvo os anos que estive a estar fora. Eu nunca vi uma estratégia por parte da tutela do Ministério da Cultura. Eu aqui tenho muita pena e tenho muita simpatia pela atual tutela, mas também tenho que fazer o meu trabalho enquanto cidadã e enquanto artista, gestora cultural, produtora, etc, etc. Não tem havido eu não tenho visto uma estratégia para a ópera. Tenho visto para a dança, para o teatro, até para o novo circo. Para a ópera, confesso que começa-se a vislumbrar, porque de repente a DG Artes abriu os concursos para o apoio da ópera, mas o que eu vejo ainda são críticos, peço desculpa ao júri da DG Artes, não tem conhecimento da ópera. Eu tenho muita pena, mas não se pode avaliar um projeto e ver a qualidade do projeto sem terem júris que estão preparados. Porque senão estamos aqui, isto é um investimento público de todos os contribuintes. Ora, nós não podemos andar a dar dinheiro só porque um projeto tem umas coisas que parecem muito inovadoras, quem está a avaliar tem que saber o que é que está a fazer. Isto é fundamental, não basta dar dinheiro, tem que se ter bons críticos que avaliem bem o trabalho, sem preconceitos, sem tendências. Eu espero um dia também criar uma associação dos produtores de ópera independentes no nosso país, tal como tem da dança, e eu tiro o chapéu à dança e ao teatro, porque de facto só sendo proativo e trabalhando em conjunto é que se conseguem bons resultados. E eu acho que tem que haver uma política pública de divulgação, de aposta e de exigir às tutelas, de exigir às direções artísticas, por exemplo, do nosso único teatro de ópera português, nunca foi exigido, em termos de serviço público, certas cotas de trabalho que são fundamentais, como a criação de um bom estúdio de ópera, como o investimento em novo repertório, mas também repertório de qualidade, não é fazer encomendas de qualquer maneira, qualquer pessoa. Eu tenho muita pena, mas as coisas são mesmo assim. Uma pessoa tem que conhecer bem o mercado, tem que conhecer quem é que está a aparecer. E, por exemplo, esta Maratona Ópera 21 tem permitido conhecer os jovens talentos que estão aí a aparecer, que é, de facto, e isso deixa-me cheia de esperança. Deixa-me cheia de esperança na ópera no futuro pelos criadores, não pelos programadores, não pela tutela e pelo que está feito, pela atividade fervilhante que eu vejo nos novos compositores, que já têm uma postura muito mais proativa de irem à luta, para já também estão muito mais relacionados com o meio internacional, porque no fundo a ópera é uma grande família mundial, e nesse aspecto, a nível dos artistas, eu tenho as maiores esperanças e espero que se continue a lutar para ser cada vez mais ópera e melhor ópera no nosso país.